Oi, aqui é Ana Paula do Glitter Hexagonal e o vídeo de hoje é um vídeo diferente. É um vídeo sobre como eu guardo as minhas plaquinhas de carimbo e ele dá início a um projeto que eu comecei no ano passado e não levei muito adiante porque, não sei, se perdeu e vocês sabem. Então eu vou começar de novo o projeto carimbo, mas dessa vez aqui pelo YouTube para depois passar algumas informações lá pro Instagram. Então, se vocês me seguem no Instagram, se não me seguem, sigam, tá aqui. Se já me seguem, vocês vão ter visto que eu comecei um projeto que eu colocava lá nos stories e ele parou em agosto. Eu comecei em maio. E a ideia era usar todas as minhas plaquinhas não usadas até o final do ano. Então, eu vou dar início de novo. Eu começo esse ano com 234 plaquinhas. 234 plaquinhas. E tem algumas a caminho ainda, que eu não coloquei nesse número. E são 107, mais as que vão chegar, claro, que eu não usei. E aí, hoje eu vou mostrar onde eu guardo essas plaquinhas e como eu guardo. Vocês vão ver que a câmera tá um pouquinho balançando, é que eu tô com a câmera na mão. A câmera não, né? O celular na mão. E vai ficar balançando porque eu não tenho como fazer todo o aparato com esse trambolho aqui. Então, o primeiro lugar onde eu guardo as minhas plaquinhas é nesse case aqui, que é um case de pele de unicórnio. Nenhum unicórnio foi morto pra produzir esse case, tá? Eu juro. E aí ele é dividido em dois espaços. Eu deixei já aberto com os fechos abertos, tá? Porque eu tô só com uma mão. Ele é dividido em dois espaços. A primeira parte tem esses espaços assim. E aí depois a segunda parte eu vou mostrar. E aqui eu coloco as minhas Nicole Diary desse tamanho. E outras, né? Vou colocando outras que tenham esse tamanho, tipo as do AliExpress e coisas assim, tá? E são a maioria delas é placa de metal, mas tem uma aqui de plástico. E tem esse espaço tá faltando porque eu perdi a outra plaquinha dessa aqui. Não sei onde é que foi parar. Uma hora eu acho ela. E aqui no fundo as minhas Sugar Bubbles, que eu tenho um monte, mas ainda não tenho todas as que eu gostaria de ter. E, né, tenho bastante aqui. Se vocês quiserem olhar por marca, com mais calma, me peçam aqui nos comentários que eu mostro direitinho. Então, essas montes de Sugar Bubbles aqui. E aí aí tem essa folha divisória aqui. E aí a outra parte é com espaços menores, onde eu ponho a maior parte das minhas plaquinhas redondas e quadradas pequenas. Então, aqui tem desde plaquinhas do AliExpress até essas plaquinhas menores da Pipila, por exemplo. E aí tem uma sozinha, solitária, da Clear Gel Stamp. Tem essas plaquinhas aqui que não dá pra vocês verem. São plaquinhas que são, ao mesmo tempo, raspadores. Elas são bem bonitinhas e funcionam super bem. E são de plástico. Normalmente elas vêm de brinde. Tem 3 aqui. E aí aqui já começam outras marcas, tipo Instonia, Beauty Big Bang, por exemplo. Essas quadradinhas cabem aqui também. Eu tenho bastante Beauty Big Bang e Born Pretty. Eu tenho bastante dessas pequenas, mas eu acho que eu tenho mais das retangulares. Então tem aqui algumas. Antes de começar a fazer vídeo, eu deixava, antes de usar a plaquinha, eu deixava com a película. Mas aí quando eu comecei a fazer vídeos e mostrar nos vídeos as que tinham chegado, eu passei a fazer, tirar a película para poder mostrar, testar ela uma vez.
Então tem todas aqui essas marcas, eu tô organizando por marcas. E aqui começam as Riri, que eu tenho um monte. Então elas estão aqui as últimas que chegaram já. E aí tem algumas Riri pra chegar e tem algumas redondinhas, várias redondinhas pra chegar, que vão ocupar o resto do espaço, que é tipo isso aqui que tá sobrando. E aqui no fundo, essas do AliExpress que eu comprei por último, que eu já mostrei, tem vídeo aqui. Depois eu vou colocar nos cards e se eu achar o link para esse case aqui, eu vou colocar também aqui embaixo no box de descrição. Bom, tem essa placa aqui de plástico que eu ainda não fiz a parte onde eu vou acomodar ela, porque, enfim, eu tava fazendo isso ontem e não terminei de fazer. E esqueci de fazer essa aqui e não terminei. E aí eu tenho essa pasta com esses... Eu já mostrei essa pasta aqui no início do canal, só que ela tava bem menor e bem provisória ainda. Então ela já tá estupidamente cheia, olha só. Tá enorme e super grossa. Então o que eu faço? Eu comprei a pasta com alguns... Não me lembro se eu comprei com alguns plásticos e depois eu comprei plásticos extras em separado. Mas aí eu compro esses plásticos que são inteiros, ó. E aí eu tenho uma maquininha que eu acabei de comprar, que é um fundidor, que ele funde esse plástico aqui. Eu vou mostrar a imagem da maquininha aqui em algum lugar dessa tela. E ele funde o plástico e fica assim. Claro que eu fundi que nem a minha cara, porque recém comecei a fazer, mas não é tão fácil assim. Às vezes ele inclusive corta, tem que saber dominar o negócio. E aí eu fundi assim para cada tipo de tamanho de plaquinha, porque tem plaquinhas desse tamanho, tem plaquinhas de tudo que é tipo de formato e tamanho possível. E não é legal botar plaquinhas, por exemplo, desse tamanho em lugares que são muito maiores que ela, claro que ela caiba, né? Mas que são muito maiores que ela, porque ela fica dançando e aí tu vai virar o plástico e ela vai ficar dançando e eventualmente caindo. Então isso aqui é fechado aqui, tá? E aí tem a parte aberta aqui que eu fiz com estilete normal para acomodar isso. Depois eu vou mostrar umas fotos melhores de se enxergar tudo. Aí eu fiz com um espaço possível para colocar do outro lado também, para aproveitar o outro lado. Aqui cabem, eu vou fazendo assim que eu acho que é mais fácil. Aqui cabem então essas 4 maiores e também dá para colocar do outro lado. Depois, essas grandes aqui ainda não tô satisfeita com isso que eu fiz, até porque ficou bem maior do que o tamanho daqui. Eu acho que eu vou refazer, mas são essas grandes da Pipila que eu tenho. Esses placões, também dá pra 2, uma de cada lado. E aqui, essas placas aqui são as minhas placas frente e verso da unha de mulher. Então é bom porque ela ocupa menos espaço e ainda assim tem 2 placas, teoricamente são 2 placas, né, numa só. Então é uma plaquinha aqui que tem frente e verso. E aí eu fiz porque o tamanho delas não se encaixa em nenhum tamanho, ela é larga e ao mesmo tempo curtinha, baixinha. Então eu fiz especificamente para elas, inclusive eu tenho nesse número específico aqui, coube tudo direitinho, bonitinho. Essas placas da Cards também fiz para esse tamanho específico. Então elas estão aqui bonitinhas. Eu sempre fecho aqui em cima para não ficar caindo por aqui, né? Porque se elas ficam dançando, elas vão ficar caindo. E aí também dá para colocar do outro lado. E aí começam essas que são do formato mais comum que tem, ou pelo menos o segundo formato mais comum. Acho que o formato mais comum é sem essa
essa proteção aqui de plástico. E aí, isso aqui foi o que eu fiz antes de ter essa maquininha de fundir o plástico, porque eu costurei, eu simplesmente costurei o espaço para elas se acomodarem. Então, elas estão aqui acomodadas dessa forma, que assim se aproveita mais espaço, e dá para botar duas, ó. Aí eu coloco duas aqui. Eu fiz essa coisinha bonitinha aqui só pra enfeitar, mas eu também tô fechando aqui em cima pra elas não escaparem. Então tem um monte dessas plaquinhas aqui. Essas são as, eu acho que em maior número que eu tenho. Claro, fica pesado, a gente tem que ter cuidado, porque se tu ficar folheando de qualquer jeito, começa a estragar, né? E aqui já tem espaço para colocar outras. Ah, quem não faz isso, né? De testar esmalte atrás das plaquinhas ou fazer misturinhas atrás das plaquinhas. Eu sou fã de fazer isso. E aqui começam as minhas... Eu não quis botar forma de fazer dessas aqui com a costura, porque, pô, deu trabalho e, sei lá, não vou ficar desperdiçando material. E tá funcionando a contento, então é isso. Aqui começam as minhas moiú, e tem moiú pra vir. Eu comprei já faz quase 4 meses, eu acho, e deu um problema na remessa e eles me mandaram de novo, então tá demorando pra chegar, mas tem espaço aguardando pra elas chegarem. Então tem aqui as minhas moiú, que eu também só comprava quando tava muito na promoção. Eu adoro os desenhos da moiú, só que agora com esse dólar não tá dando, né? Então elas estão aqui. E adoro essa parte de trás das plaquinhas da moiú, tanto que quando eu sujo eu sempre limpo para deixar bem bonitinho assim. Aí tem umas para vir, mas que vão ocupar esse espaço aqui. Aí depois tem essas duas que eu ganhei da Cláudia, das esmaltônicas. Ó, meu filho gritando. Eu ganhei da Cláudia das esmaltônicas no amigo secreto nosso de fim de ano, que são as minhas primeiras decor unhas, amigas 8 e amigas 9. Eu adorei essas plaquinhas. E elas têm também um tamanho bem diferente dos outros tamanhos, então eu achei esse casezinho aqui e coloquei elas. Aí depois tem esse casezinho aqui, esses casezinhos aqui são pra, acho que, cartão Pokémon. E aí couberam essas plaquinhas aqui. Essas plaquinhas aqui não couberam no case, esse que eu mostrei agora, porque elas são mais... Elas têm um diâmetro maior, tá? Então, acabaram cabendo aqui. Então, tem as plaquinhas da Pipila pequenas, tem as plaquinhas da BBF, tem da Betina também. E aqui as plaquinhas da Pipila que eu fiz com... Eu customizei, enfim, então são as plaquinhas glitter hexagonal by Pipila, que são pouquinhas também, elas são estreitinhas. E aqui as plaquinhas da Mundo de Unhas, que é uma empresa lá do México, que tem umas plaquinhas ótimas, mas também sai muito mais caro, porque agora tudo em dólar sai bem complicado. E essas plaquinhas couberam super bem nesse casezinho, é quase exato o tamanho, então perfeito pra mim. Eu coloquei esses papéis aqui pra poder dar um fundo, né, pra elas serem enxergadas melhor. E essas plaquinhas aqui que estão aqui provisoriamente, porque elas estão super difíceis de tirar. Elas estão super estreitas aqui, que são plaquinhas de plástico que vieram por último. E aí aqui eu tenho plástico de sobra, os recadinhos que eu já
mostrei lá no início do canal, para vocês me seguirem lá no Instagram, para ficarem em casa ainda, né? Não chegou a vacina ainda, então se cuidem. E para apertar no joinha, se inscrever no canal, etc, etc. E aqui era onde ficavam as minhas plaquinhas redondinhas. Agora elas saíram daqui, estão em um lugar mais adequado, como eu mostrei para vocês. Mas eu vou aproveitar isso aqui. E aqui estão as minhas películas. Algumas películas que eu fui comprando ao longo desses anos. E faz tempo que eu não compro película. Então, elas estão aqui organizadinhas, guardadinhas de um jeito que dê pra eu ver tudo que eu tenho. E tem películas que eu fiz também. Essas películas aqui, como elas são transparentes, pra mostrar que elas são transparentes, ou seja, que elas não têm o fundo branco e, portanto, eu tenho que dar um fundo na unha mais adequado pro fundo delas, eu coloquei com esse rosa aqui, que dá pra ver qual é o desenho, mas ao mesmo tempo dá pra ver que ela é transparente. E aqui tem os stencil, mais stencil aqui, mais stencil, tudo grudando. E aqui tem umas películas que eu fiz, eu tava testando uma cobertura de película, e aí eu fiz umas películas muito loucas, com uns cartões que eu comprei há muito tempo, cartão específico pra fazer película. E aí eu fiz umas coisas meio geométricas, assim, e com películas com carimbado também. Mas isso é pra meu uso. E é isso, é assim que eu guardo as minhas placas. Depois vai ter vídeo mostrando plaquinhas novas em seguida, porque elas, espero, né, que elas cheguem logo. E esse vídeo dá início, então, a esse projeto, que é usar pelo menos 5 plaquinhas que eu nunca usei na vida por mês. Claro que eu vou usando as outras plaquinhas, né? Eu sempre tenho as favoritas e tal. Mas pra usar as 5 plaquinhas, pelo menos 5 plaquinhas que eu nunca usei por mês. Então é isso. Se vocês curtiram o vídeo, deem um joinha. Se inscrevam no canal, se curtirem esse tipo de conteúdo. Peçam o conteúdo que vocês gostariam de ver por aqui. Estou com as unhas carimbadas. Essa luz tá uma porcaria, porque não tá no estúdiozinho, mas sim, estou com as unhas carimbadas. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.